Aula de Biologia, professora Juscelia, semana 2 do volume 6 do PET. Vamos lá? Nessa semana vamos trabalhar sobre o tema relações tróficas entre os seres vivos, né? Então, a partir dessa aula, você vai identificar os níveis tróficos de um ecossistema, compreender a relação entre os níveis tróficos, né? E entender o papel de cada nível trófico em uma cadeia alimentar. Vamos lá? Abre o material de vocês, tá lá na página 33. Cadeia alimentar e teia alimentar. Então, em todos os ecossistemas, existe uma estreita relação de interdependência entre os produtores, os consumidores e os decompositores. Essa interdependência se manifesta, por exemplo, através da cadeia alimentar. Vamos compreender o que é? O alimento produzido pelos autótrofos é utilizado por eles pelos organismos heterótrofos. Como já vimos, o processo mais importante de produção de matéria orgânica a partir da inorgânica é a fotossíntese, no qual a energia luminosa é captada pelo autótrofo e transformada em energia química que fica armazenada nas moléculas orgânicas. Então, dando continuidade, um processo de níveis tróficos, né, de captura de energia, um indivíduo autótrofo, ele degrada por respiração a matéria orgânica produzida por ele mesmo. Um indivíduo heterotrófico, ele degrada o quê? A matéria orgânica produzida diretamente ou indiretamente pelo autótrofo, né? É direta quando o heterótrofo alimenta diretamente do autótrofo, como ocorre com os herbívoros, né? Que se alimenta diretamente da planta, né? Por exemplo, quando o heterótrofo se alimenta de outro heterótrofo, ocorre aí, por exemplo, nos carnívoros. Nos ecossistemas, a energia química contida na matéria orgânica que faz parte do corpo do produtor, pode ser transferido para os demais seres vivos ao longo de uma cadeia que um ser vivo serve de alimento para o outro. E aqui vem o primeiro modelo aí de uma cadeia alimentar, né? O que se chama cadeia alimentar ou cadeia trófica, né? É a sequência linear onde os seres vivos de um nível, né, oferece de um nível trófico, serve de alimento para o outro. Então, para ser completa, uma cadeia alimentar precisa ter produtor, consumidor, decompositor, né? E a figura a seguir mostra um exemplo dessa cadeia, né? Aqui o produtor, essa plantinha aí, né? Um ser autótrofo. Vem o grilo aqui, que é o consumidor primário, que ele vai se alimentar primeiramente aí desse produtor. O consumidor secundário, no caso aqui um sapo, né? Porque ele se alimenta do consumidor primário. E vem aqui uma cobra, que é o consumidor terciário, porque se alimenta desse consumidor secundário. E o consumidor quaternário, porque se alimenta do consumidor terciário, né? E por último aqui poderia vir os decompositores, quando essa águia morrer aí, vai decompor por meio dos seres decompositores, tá? Então, dependendo do tipo de alimento utilizado nos organismos de uma comunidade, pode ocupar diferentes posições na cadeia alimentar, né? Poderia, por exemplo, aqui, o sapo ser consumido pela águia, né? E não ter esse aqui consumidor terciário e simplesmente o consumidor secundário, e aí a águia se tornaria o consumidor terciário, tá? Então, isso não é engessado. Cada uma dessas posições é um nível trófico ou nível alimentar. Então, aqui, produtor é um nível trófico, consumidor primário, outro nível trófico, secundário, outro nível trófico, e por aí usou os demais também, tá? Cada componente da cadeia constitui um nível alimentar, né? Assim, os produtores formam o primeiro nível, os consumidores primários da primeira ordem constituem o segundo nível trófico, consumidor terciário, aqui no caso o sapo, ocupa o terceiro nível trófico, e assim sucessivamente, tá? Os decompositores podem estar em diversos níveis tróficos, né? Exceto na primeira ordem, porque ele nunca vai ser um produtor, né? Mas dependendo da origem dos certos orgânicos que degradam, vamos dizer, por exemplo, esse sapo morre. Aí quem vai entrar em ação vai ser os decompositores, né? Então eles podem aí migrar de um nível trófico para o outro, ok? Inserir cadeia alimentar identificando os níveis tróficos. Em todas as cadeias alimentares, a matéria sofre
transformações e é reciclada, né? Então, a quantidade de energia, por sua vez, vai diminuindo, porque serve de alimento aqui para o grilo, para o sapo, para a cobra e depois para a águia em questão aí, né? Nesse modelo dessa cadeia alimentar. Então, a quantidade de energia que passa de um para o outro, de um consumidor para outro, é utilizada para a realização de seus processos vitais. E outra parte vai ser liberada sob a forma de calor, restando apenas uma parcela menor de energia disponível para o nível seguinte, né? Então, por esse nível aqui, ele vai consumir esse primário e parte da energia vai ser usada nos seus processos metabólicos aí, né? Então, a transferência de energia, ela é unidirecional. A matéria, no entanto, pode ser reciclada, falando-se em ciclo da matéria. Em um ecossistema, entretanto, as relações alimentares entre os organismos que compõem não são tão simples. Existem várias cadeias alimentares que se interligam, formando uma complexa rede de transferência de matéria de energia que chamamos de teia alimentar. Então, aqui é uma cadeia. A teia, ela é mais abrangente porque ela envolve várias teias, várias cadeias, vamos dizer assim. Tá? Então, nas teias, certos animais podem ser ao mesmo tempo consumidor primário, secundário, dependendo da cadeia aí que for selecionada. No próximo desenho, a gente vai ver isso com mais nitidez, né? Então, tem seres produtores aqui, seres herbívoros, carnívoros e onívoros, né, que fazem parte aí desse ecossistema. As diferentes relações entre seres vivos estabelecem um delicado equilíbrio ecológico, no qual a eliminação de alguns organismos pode prejudicar vários outros seres vivos. Imagine, por exemplo, o número de corujas de uma cadeia, por exemplo, que compõe essa teia alimentar representada acima, diminuísse drasticamente. Então, aqui tá, né, o exemplo aqui da coruja. Se diminuir drasticamente, faria com que o número de roedores do qual ela se alimenta aumentasse muito, né? Sem ter o predador do roedor, o roedor vai aumentar. E, consequentemente, o número de plantas vai diminuir, porque haja alimento para esse tanto de roedor, né? Então, ocorre aí um certo desequilíbrio, ok? Então, consequentemente, o número de plantas diminuiria, o que seria prejudicial para todos os organismos desses ecossistemas, né? Nos ecossistemas, o número de níveis tróficos é limitado em função da disponibilidade de energia. Se não tiver energia aí, todos irão ser comprometidos, né? Vamos supor aí os seres autótrofos, há uma certa interdependência, né, dos consumidores aí, dos herbívoros e dos carnívoros e dos onívoros em relação aos produtores. Se faltar alimento para esses herbívoros, vai faltar alimento para os carnívoros, né, e onívoros que se alimentam aí desses herbívoros, certo? Então, apesar do número de níveis tróficos variar de ecossistema para ecossistema, dependendo de sua complexidade, os níveis tróficos são sempre os mesmos. Assim, nós vamos verificar essa figurinha embaixo agora. Aqui temos um ecossistema, um campo, né? E aqui temos um outro ecossistema que é o mar. São dois ecossistemas diferentes, mas ambos vão ter níveis tróficos aí os mesmos, né? Ou seja, vai ter produtor, vai ter consumidor primário, vai ter consumidor secundário, ainda que eles mudem, né? O tipo, a espécie. Então, por exemplo, aí verifica-se que apesar de serem habilitados por espécies diferentes, é possível identificar em cada um deles os níveis tróficos equivalentes. Então, a gente observa aqui nível trófico produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário, no campo e no mar. Vai ter também produtor, só que o produtor vai ser outra espécie, um fitoplâncton, né? Consumidor primário, zooplâncton, consumidor secundário vai ser aí, ó, peixes, né? De diversas formas aí, de diversos tipos. Então, ambos aí dependendo da energia solar, porque o produtor precisa aí sintetizar a matéria orgânica a partir da energia do sol. E ambos também aí, se a gente observar, vai ter presença de decompositores, que é o finalzinho aqui, ó, do nosso conteúdo. Nos dois ecossistemas, os decompositores estão representados por bactérias e por fungos, que podem ser de espécies diferentes
em cada ambiente. Então, os decompositores aí que finalizam a cadeia, vamos dizer assim, apesar de ser um ciclo, né, que não fecha, eles são constituídos aí por bactérias e fungos, que representam aí a reciclagem da matéria. E aqui, para saber mais, você pode aprofundar seus conhecimentos buscando aqui esse vídeo, As Criaturas do Topo da Cadeia Alimentar, que é um documentário. Vem outros aqui, vídeos sugestivos, né? E nossa atividade da semana. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Tchau!